Bom dia a todas, todos, né? Vamos iniciando aqui nosso segundo momento síncrono do nosso módulo de masculinidades positivas. Dessa vez, nesse dia sábado, 17, né, do 7, nós vamos dar conta das duas últimas unidades do nosso módulo, né? Discussão sobre o patriarcado e a discussão sobre as transmasculinidades. Novamente, nós temos como convidados a professora Silmara Lanai e o professor Caio Lemos. A nossa aula hoje vai ter uma duração de 50 minutos e nós vamos passar a exposição didática, né, do conteúdo a partir dos slides que foram disponibilizados, né? Lembrando que vocês não têm acesso ainda ao conteúdo da terceira unidade, que vai estar disponibilizado a partir da terça-feira agora, dia 20, né? Mas aí a gente antecipa a discussão e esse material deve estar disponibilizado no AVA, não é, como gravação, também a partir do dia 20, terça-feira. Então, sem muitas delongas, vamos passar a exposição da unidade 2 do nosso módulo, patriarcado, não é, e o lema do homem perfeito. Vamos fazer uma discussão sobre as estruturas do patriarcado, não é, as questões das marcas, né, e das estruturações de violência, e um pouco da crítica à desconstrução desse modelo de masculinidade, né, baseado na violência, na dominação, né, dadas as suas consequências aí de adoecimento, de toxicidade, que já foram debatidos na nossa primeira aula. Então, para essa exposição inicial sobre a segunda unidade, a gente vai convidar a professora Silmara Lanai para iniciar a discussão, né, sobre o texto importantíssimo da Miriam Grossi. Em seguida, sobre os temas da homofobia, da LGBTfobia, né, o texto do Daniel Weger, nós vamos chamar o Caio, e eu vou fazer uma contextualização, uma pequena contextualização sobre o entendimento da sexualidade e das relações entre os homens em Michel Foucault. Tá? Então, passamos à exibição do material, dando as boas-vindas à professora Silmara. Eu vou fazer a apresentação do material. Bom dia, professora. Bom dia a todas, a todos. Vou esperar a exibição, tá bom? Compartilhamento de tela do slide, para começar. Pronto. Está na tela? Aí passa para o segundo. Pronto, esse é o tema, aí passa para o segundo slide, que é onde vai começar a discussão. Tudo bem. Oi, Amadeu, bom dia. Estou pelo celular, gente, então fica difícil acompanhar os comentários, mas o que der para acompanhar, eu vou acompanhar, tá bom? Aqui está chovendo, então pode dar uma interferência na conexão. Eu peço desculpas logo agora, mas eu acho que vai dar certo. Posso começar? Por favor, querida. Pronto. O texto que eu vou apresentar agora é Masculinidades, uma revisão teórica de autoria da antropóloga Miriam Grossi. Particularmente, eu adoro muito essa antropóloga, trabalho muito com ela na minha dissertação. Então, a autora ela vem dividir esse texto em alguns eixos, que está dividido aí no slide, e aí eu vou começar com a crise da masculinidade, que é o tópico principal aqui, que ela começa a discussão. Ela vem falar que muitos autores têm apontado para uma crise de masculinidade, como vimos nos textos do encontro passado. E essa crise seria o fruto do desconforto masculino face às conquistas das mulheres no mundo contemporâneo. Porém, para a autora, a categoria processo de mudança parece ser mais adequada do que pensar esse momento como crise de masculinidade. Como para alguns teóricos, a noção também de masculinidades subalternas não seria a mesma, mais adequada para pensar as masculinidades não hegemônicas. Eu também particularmente concordo com essa categoria, porque as masculinidades subalternas, novos modelos, outros modelos, são colocados às margens. Não é porque eles querem estar às margens, mas é porque eles são invisibilizados mesmo. Então, eu acho também que seria mais adequado pensar em outras categorias, não com esse título de subalterno. Também concordo. No segundo tópico, ela vem falar de gênero como uma categoria de análise. Ela vem falar que a tradição dos estudos de gênero são oriundos da antropologia europeia e norte-americana, como a gente viu nos textos passados, mas que atualmente existem diferentes correntes teóricas estudando o gênero. Esses estudos veem o gênero não apenas como objeto de investigação, mas, sobretudo, e aqui é o ponto-chave, como uma categoria de análise, ou seja, ultrapassa
mulheres e homens como objeto de análise, que vai entrar relações sociais, comportamentos, costumes, identidades. Então, a autora fala de duas correntes, a pós-estruturalista e a estruturalista. Vamos entender aqui o que essas correntes vêm dizer. A pós-estruturalista, o gênero se constitui pela linguagem, ou seja, o discurso cria gênero. E uma das percursoras dessa corrente é a John Scott, que ela vem falar que o discurso é um instrumento de orientação do mundo, ou seja, tudo que vivemos é permeado pela linguagem. Discurso não são apenas palavras, mas linguagens, porque tem atos e esses atos têm significado. Por exemplo, a roupa que eu escolho vestir agora, ela é uma linguagem, é um discurso. Está produzindo significado tanto para vocês que estão vendo, como para mim que estou vestindo. Então, a gente percebe que o discurso permeia toda a questão de gênero. A corrente estruturalista, o gênero implica em alteridade, ou seja, para que exista o masculino, é necessário o seu oposto, o feminino. Para essa corrente, o gênero se constrói sobre o corpo biológico. Grande diferença aqui nessa corrente, porque as estruturalistas pensam que só pode haver dois gêneros só. Apesar da existência de dois gêneros, não excluir para elas, né, muitas teóricas feministas dessa corrente, a possibilidade de vários modelos de feminino e de masculino. Essa corrente, por exemplo, ela não concebe a não-binaridade e a possibilidade de outros gêneros, como travesti, como a própria identidade lésbica, como outras autoras vêm trazer, que defendem como gênero também. Então, as pós-modernas pensam diferente. Para elas, o gênero pode ser mutável, e não só mutável, elas pensam na existência de múltiplos gêneros, não apenas dois, né? Como é representado pela essa corrente estruturalista. No quarto tópico, ela vem falar dos rituais corporais. Muito interessante. Várias antropólogas e antropólogos têm se dedicado a descrever os rituais de iniciação, mostrando como é pela violência e pela separação dos iniciados no mundo onde vivem que se constrói uma identidade grupal de gênero, principalmente a masculina. Em algumas culturas, o sêmen, por exemplo, é um fluido corporal que representa simbolicamente a masculinidade. Para os Baruia da Nova Guiné, a masculinidade se constitui também pela ingestão do sêmen de homens mais velhos, pois eles pensam que bebendo esse sêmen, eles vão se tornar mais homens. Assim como na cultura islâmica e na cultura judaica, também tem ritual de iniciação, que é a circuncisão. Como também em culturas africanas, e a circuncisão significa, para essas culturas, tirar a marca do feminino no corpo do menino. Para esses grupos, aquele pedacinho que se tira do órgão genital é o resto do feminino no corpo do homem. O ritual inverso para o feminino, nestes grupos africanos, é o corte do clítoris, e aqui conhecido como mutilação genital, que é fortemente criticada por correntes feministas africanas. Portanto, percebemos que o corpo é o suporte no qual são produzidos as diferenças simbólicas de gênero. Há também rituais de construção de feminilidade, porém são menos violentos que os masculinos. Por exemplo, o salão de beleza. É esse espaço de construção do corpo, e hoje são as academias de ginástica, que se constitui para muitas mulheres um espaço ritualizado da construção do ser mulher. Percebemos que a beleza é um dos elementos centrais da constituição da feminilidade no modelo ocidental, moderno, pois é ela que permitirá a mulher se sentir desejada. Já no eixo 5, Teoria da Casa dos Homens, Daniel Verzer, ela vem demonstrar que há inúmeros exemplos de como na França, usando esse autor, né, que é a pesquisa dele, dá inúmeros exemplos de como na França os meninos são iniciados na violência pelos mais velhos. Esse autor compara as sociedades tradicionais com as ocidentais, no que se refere à violência como constituidora da masculinidade, a partir do que ele chama de casa dos homens. O que seria essa casa dos homens? Seria um lugar que existe no centro das aldeias, só frequentado pelos homens, o qual os meninos começam a frequentar no decorrer do crescimento. Para o autor, a casa dos homens na cultura ocidental são inúmeros lugares. Também temos na cultura ocidental a casa dos homens, onde se aprende a masculinidade. Por exemplo, o futebol, os bares,
as academias de ginástica. E aqui é importante também, que ela vai falar agora, o quinto eixo, a cultura da honra, que ela vem falar que inúmeras sociedades se constroem em cima de valores de honra. Um dos clássicos da antropologia, por exemplo, que ela vem citar aqui, é o livro da Ruth Benedict, Crisântemo e a Espada, escrito em 1946, no qual ela reflete sobre o valor da honra para os japoneses. O crisântemo é uma flor amarela, originária da China, mas que foi levada para o Japão. Hoje é um símbolo desse povo oriental que significa o quê? Beleza, leveza, paz. Enquanto a espada é o símbolo japonês que lembra a imagem de guerra, ferocidade, força bruta. Ambos representam essa população oriental em dois extremos opostos. Assim, já se conclui desde o início que o leitor pode encontrar durante todo o livro um povo ao mesmo tempo amável e ao mesmo tempo feroz, os dois opostos. Já entrando na nossa cultura brasileira, por exemplo, por aqui, aqui um homem honrado é aquele que tem uma mulher de respeito, ou seja, uma mulher recatada, pura e do lar. Na nossa literatura, há muitos personagens. O coronelismo do Nordeste, por exemplo, propriedade de terras, que lava sua honra com sangue. Ainda hoje se mata mulher alegando honra e justiça. Assim percebemos em nossa sociedade que há uma mulher de respeito é, portanto, uma mulher que está adequada aos comportamentos reconhecidos socialmente como femininos. Modelo da sociedade cristã patriarcal, de mãe sofrida e ao mesmo tempo digna, com a figura da Virgem Maria, sobre o mito da Eva e Adão e a dominação masculina. É que é importante falar também do trabalho clássico da antropóloga Margaret Mead, o professor Vitor aqui falou no Sim. início da aula, porque o trabalho dela foi antes do trabalho da Ruth Benedict, e o título do trabalho é Sexo e Temperamento, que compara, consiste em etnografias de culturas da Nova Guiné, CREs, culturas da Nova Guiné, nos anos 1930. Esse estudo, essa pesquisa foi pioneira, inclusive ela abre toda uma discussão das antropólogas feministas, então ela foi pioneira nesse sentido, em demonstrar que temperamentos associados a mulheres e homens eram constituídos de modos diversos nas culturas. Mead observou as personalidades atribuídas a homem e às mulheres em cada dessas sociedades, concluindo que características psicológicas femininas e masculinas, tidas aqui no título como temperamentos, não são inatas, mas padrões culturais aprendidos e ensinados de uma geração a outra, sustentando com isso a ideia de que a cultura molda o comportamento. E aqui vale ressaltar o título que não é gênero, em 1930, então ela concebe ainda sexo, essa categoria de análise como sexo e temperamento, mas foi super importante porque ela abriu toda essa discussão, né, depois que veio os estudos de gênero dentro da antropologia, tá bom? Então, no sexto eixo, divisão sexual do trabalho, ela vem falar da revolução industrial. Tradicionalmente, na sociedade ocidental, a masculinidade se constituía pelo papel que o trabalho tinha na vida dos homens, que se distinguia do feminino pela força física até o século XX. No século XXI, esse paradigma de valor do trabalho masculino associado à força vem sendo substituído no mundo do trabalho pelo paradigma da competência. Então, aqui ela vem falar da automação industrial, que provocou inúmeras mudanças no mundo do trabalho. O neoliberalismo, a privatização e a globalização têm influência direta na vida privada das pessoas, ou seja, o macrosocial influencia o microsocial numa ideia do Carmiana. O desemprego do marido vai tocar no cerne das relações de gênero de um casal, na vida privada, na vida familiar. Existem mais mulheres hoje qualificadas, por exemplo, em informática, em curso de línguas, do que homens, provocando fortes mudanças nas relações de gênero das classes trabalhadoras. No sétimo eixo, ela vem trabalhar os novos modelos de paternidade, que aqui a gente vai ver melhor com as transmasculinidades, que o Caio vem apresentar. Estudos clássicos de parentesco nas sociedades tradicionais, a fertilidade tinha um papel central na reprodução sexual. Porém, na atualidade, existe um novo conceito chamado de parentalidade. São os estudos sobre família, maternidade, paternidade,
que servem para explicar as mudanças ocorridas na família urbana contemporânea. Por exemplo, ela vem citar aqui as famílias recompostas, que é mais comum em camadas médias urbanas, onde a união conjugal se constitui com filhos e filhas de outros relacionamentos. E ela vem citar uma literatura muito interessante da Susana Fouque, que trata de um romance que fala de uma sociedade utópica onde a parentalidade é obrigatoriamente desenvolvida por um trio. E os papéis de pai e mãe não são fixos. Não são fixos, mas vão circular independentemente do sexo biológico deles. Aqui a gente pode ver novos papéis, né? Dois pais, duas mães, novas configurações de parentalidade, que a gente vai essa figura do pai e da mãe na tia, não é? Nos avós, nos primos. Nos avós, que a gente vê, sim. E a gente vai se debruçar melhor nas transmasculinidades, que a gente vai perceber como se concebe isso, né? Esses novos modelos de parentalidade. Já no amor, expressões e emoções, ela vem falar que uma característica tradicional da masculinidade é a negação de qualquer sensibilidade do homem. Até o século, olha, preste atenção, até o século XVIII, por exemplo, na França, as lágrimas não tinham gênero. A partir do século XIX, com a invenção do romantismo, as lágrimas vão deixar de ser uma coisa bem vista para os homens e elas vão ser apenas estimuladas pelas mulheres. Ela vai citar a pesquisa da Marlise Matos, chamada de Reinvenção do Vínculo Amoroso, onde a autora estuda heterossexuais, homossexuais e bissexuais, refletindo juntamente sobre a constituição das suas identidades a partir do vínculo afetivo conjugal. Ela percebe que os valores emocionais e afetivos idealizados são os mesmos, tanto para os homens como para as mulheres. E ela conceitua isso como uma nova constituição, amor romântico confluente. E ela vai citar também a pesquisa de Rosalie Buffon, em O Homem Sensível, Novo Modelo de Masculinidade, que é justamente homens que gostam de música, de cozinhar, de cinema, de chorar, de expressar seus sentimentos, de poesia, de arte, ao contrário de todo modelo da masculinidade tóxica e agressiva, como vimos nos estudos anteriores. E aqui eu finalizo a minha fala, dando continuidade ao texto com o professor Caio. Perfeito. Muito obrigado, Silmara. Apesar da Miriam Grossi já comentar o texto do Daniel Welser, né, a gente vai passar a discutir mais detidamente esse texto. Aí tem uma parte aqui que está preparada para o Caio comentar. Vou passar o slide, Caio. Tá certo. Gratidão. Bom, pessoal, é isso, né? Vamos continuar aqui através desse autor, né, que vai trabalhar essa questão da construção do masculino, né? A Silmara já apresentou isso aí dentro de um construto cultural, né? Assim, da cultura, como ela se forma a partir dessas vertentes, né? E esse autor, ele vai trabalhar essas questões um pouco mais aprofundadas, né, na masculinidade e dessa dominação, né, do que ele chama de dominação. Existe um processo de dominação masculina, né, e que esse processo de dominação acontece de alguma forma, né, então é isso que ele tenta aqui dialogar, né, ele dialoga aqui essas formas, essas possibilidades de construção. Ele fala sobre a pseudonatureza, né, que é essa pseudonatureza que é da dominação, né, dessa questão do masculino e feminino, né, de onde veio essa dominação, né, essa visão heterossexuada, né, que também ela foi colocada, né, apresentada e legitimada como algo normal, como algo natural. Esse autor, ele tem um limite, né, na escrita dele, ele está trabalhando sobre homens cisgêneros, né, então, de identidade cisgênera, ele não trabalha as identidades trans, né, então... Caio. Tem um limite aí. Aliás, todas essas autoras e autores que nós estamos trabalhando aqui são autoras e autores ainda limitados, mas o limite também acontece por questões de temporalidade histórica, né? E que possivelmente essas autoras e autores não tiveram a oportunidade de dialogar um pouco mais.
Então, aqui a gente vai ver uma crítica, uma construção crítica de masculinidade cisgênera, né? Então, ela não está pensada, assim, nesse debate transgênero, na questão transgênero. Mas, enfim, por isso que ele se preocupa, por exemplo, com a questão das sexualidades, né? Das sexualidades desses homens cisgêneros, né? Porque há uma normativa. E dentro desse construto cultural ocidental, por exemplo, falando dos países ocidentais, a normativa é a heterossexualidade, né? Então, tudo que vai contra a heterossexualidade é tido como anormal, né? É tido como algo que não é natural, né? Consequentemente, isso vai criando um limite de relação entre pessoas e entre identidades e entre as sexualidades, né? Então, ele fala sobre essa dominação. Isso é um processo de dominação, né? Então, é disso que ele está trazendo também, dessa dominação que ela reproduz, né, essa normativa. E aí também é importante que dentro desse processo ele discute essa questão de gênero e mais uma vez essa questão de gênero masculino e feminino, mulher e homem, dentro desse contexto cisgênero, né, dessa dominação que ela vai invadindo cada vez mais, não só os contextos culturais, mas os contextos materiais, os contextos simbólicos, elas vão se apresentando isso, né, essa dominação vai se apresentando dentro desses contextos e vai cada vez mais surgindo o que a gente entende hoje como privilégios, né? A dominação, ela vai produzir o privilégio a todos os lugares, o privilégio a todos os espaços, a todas as falas, né? E esse processo também vai gerando uma divisão, uma divisão de gênero, né? E automaticamente vai gerando também as violências, né? As violências múltiplas. Então, desse processo que nós estamos dialogando aqui, da dominação masculina, nós estamos percebendo uma série de coisas, né? E a separação do gênero, nós estamos percebendo a questão da regulação, desses processos sendo regulados, percebemos, né, essa questão dos privilégios e também das violências, né? Então, as violências vão acontecendo a partir desses processos, a partir dessa dominação, né? E um outro ponto importante, e tudo isso está dentro, né, do que o autor também fala sobre o patriarcado, né? Tudo isso é um processo do patriarcado. Então, essa dominação masculina, hoje ela é trabalhada, né, com vários autores, várias pessoas têm trabalhado esse conceito da dominação masculina, e dentro dessa questão do naturalismo e do essencialismo que é reproduzido, né? Existe toda uma situação que ela se tornou natural, legitimada, né, sobre essa dominação, sobre essa cisgeneridade, sobre essa heterossexualidade, né? E aí, isso tudo vai se materializando, né? Relacionado aos lugares monossexuados, né? Então a gente percebe isso na nossa sociedade, né? No estado de futebol, né? Um lugar que é monossexuado, né? Então a gente vai percebendo que os lugares na nossa sociedade começam a ser estabelecidos por essa dominação. Ela vai produzindo isso. Também o autor fala sobre a Casa dos Homens, que a Silmara já citou um pouco, mas é muito importante se aprofundar sobre esse conceito da Casa dos Homens, porque na nossa sociedade ocidental, né, existe, isso está tão presente, isso está tão forte, essa questão da Casa dos Homens, porque a Casa dos Homens é uma metáfora, né? É algo simbólico, metaforicamente, não é uma casa de madeira, de tijolo, né? Não é nesse sentido, e até existe também essa casa nesse sentido, né? No sentido material. Por exemplo, o estádio de futebol é uma estrutura material, né? E que ela vai fazer todo esse processo da Casa dos Homens, né? Esse processo que vai competindo, esse processo que vai comparando e esse processo que vai hierarquizando.
hierarquizando o que é entendido como masculinidade, né? E aí vai colocando no topo quem é o homem ideal, quem é o homem verdadeiro, né? Aí entra a questão racial, que é o branco, aí entra a questão da cisgeneridade, aí entra a heterossexualidade e a corporalidade, né? O homem magro, aí entra o falocentrismo, né? O tamanho do pênis, a competição de pênis, aí essas maratonas de punhetas, né? Esse negócio de quem mija mais longe, né? Então, tudo isso é a casa dos homens, é isso que o autor chama atenção, para a gente entender que essa casa é uma casa que vai ensinando, né? Cada vez mais o homem ideal, o homem verdadeiro, né? O homem ideal é esse construto moral e cívico, né, do entendimento do que é o homem, né, é esse homem de Porsche, é o homem branco, é o homem que é heterossexual, reprodutor, né, que tem uma família, que é hegemônico e tudo isso. E o homem o verdadeiro, né, vai pelos construtos biológicos, tem que ter pênis, o pênis não pode ter, tem que ter esse tamanho, se não tiver esse tamanho, não é considerado um pênis, né? Então ele vai se tornando menos homem. E se ele não tem pênis, como homens trans, aí ele não é considerado homem, né? Homens. Então, isso tudo são ensinamentos da casa dos homens, né? Isso tudo é o ensinamento que a casa vai produzindo. Por exemplo, a casa produz também que a casa vai dizer que o homem precisa aprender a sofrer, mas não chorar. Olha só, né? O homem tem que aprender a sofrer para ele ser entendido como homem, ele tem que sofrer, ele tem que aguentar a dor, né? Ele tem que mostrar que ele é forte o suficiente, mas ele não pode chorar, porque a partir do momento que ele chora, ele está deixando de ser homem, né? Porque o choro foi localizado para as mulheres, né? Foi localizado no contexto feminino. Então, o autor vai trabalhar essas questões, né? Depois vocês podem ler o texto com mais tempo, e para vocês verem essas estruturas hierarquizadas, são processos de hierarquia, de relações hierarquizadas, de dominação masculina, né, desse paradigma naturalista, porque isso é um paradigma naturalista, né, a dominação masculina, essa ideia dos grandes homens, né, desses homens que são considerados como status, como os homens que seguimos, né, que a gente deve seguir, que a gente tem que ter em mente, seguir e fazer desses homens o nosso ideal. Então, o homem dominante é esse homem, o grande homem é esse homem dominante que ele domina todos os outros homens, inclusive, né? Então, e que vai dominando todas essas esferas. E é isso, né? Essa heterossexualidade, né? Que ela vai dividir, ela tem a tendência a dividir o que é homem e mulher, o prazer do homem, o prazer da mulher, né? E que esses prazeres também são hierarquizados, né? Então a heterossexualidade vai hierarquizar esses prazeres, né? Diferente, por exemplo, da homossexualidade, que esses processos começam a se desconstruir, não que esses processos não tendem a se reproduzir, porque é um processo de reprodução dessa linguagem, desses modelos, né? Dentro da homossexualidade também. Mas os processos da homossexualidade, da relação afetiva e sexual da homossexualidade, se desloca dessa ideia da dominação, se desloca dessa ideia de estar dentro desse processo que o autor fala, né, desse quadro naturalista, dessa centralização, né? Então, isso, o autor também fala, né, vai falar sobre essa luta das políticas, né, em relação, vai trazer um apanhado histórico das lutas políticas, que é muito importante entender, né, como essas políticas, elas vivenciam, como o movimento gay, né, que se destacou, né, por muito tempo na luta da desconstrução dessa masculinidade dominante, que é a masculinidade, no caso, né, na época não discutia a cisgeneridade, hoje se discute, a cisgeneridade está em questão, né, mas na época se discutia a heterossexualidade, era muito latente, a questão racial, né, a questão do homem branco, e a questão da heterossexualidade era muito latente. Então a homossexualidade nos anos 70, 80, existia muito esse conflito em relação à heterossexualidade, que era dominante. Hoje, nos dias atuais, não é só a heterossexualidade que está em jogo, né? Está em jogo as questões raciais,
está em jogo as questões identitárias, né? Não se discute mais homem pela sexualidade, a discussão de homem abrangeu mais ainda. Agora a gente discute homem também pela identidade, pelas diversas identidades, pelas corporalidades, pelas expressões corporais, que são os signos, e também pelas questões de práticas e experiências do que é ser homem, né? Então, vocês veem que cada vez mais o debate está muito aprofundado, né? E a gente precisa acompanhar. E tem o movimento queer, que ele vai falar também, que é um movimento que vai desconstruindo também essas ideias, né, dessa masculinidade dominante, mas esse movimento queer aí também era da época dos anos 80. Então, hoje o movimento queer é outro movimento também, porque tudo é uma dinâmica, né? Então, principalmente a partir da leitura da Judith Butler, né, Caio? Principalmente com a vinda da Judith Butler, que veio depois, né? Então, assim, que já vai trazer um outro olhar, uma outra vertente de discussão e de desconstrução de masculinidade, de feminilidade também. Até porque o movimento queer vai falar que há uma dominação também feminina, e que essa dominação é produto do patriarcado, que é uma quem colocou o feminismo, a mulher, quem criou a mulher foi o próprio patriarcado também, né? Então foi o patriarcado que disse que mulher não pode ter pelo nas pernas, mulher tem que usar batom, mulher tem que fazer isso, mulher tem que usar saia, usar vestido. Quem falou isso foi o patriarcado, né? Isso é uma criação do patriarcado. E aí não só o movimento feminista, como o movimento queer vai dizer, não, o homem também pode usar batom, não é só mulher não, pô. Uhum. Não é só mulher. Não é só mulher que pode usar brinco e saia, não, a gente também pode usar. Isso aí é uma construção do patriarcado, vamos desconstruir isso aí, gente. Então é isso, o movimento queer de hoje, né, ele vem também trazendo esses desafios, que não é discutir só essa dominação masculina do branco cisgênero, mas essa questão de que corporalidade, esses modelos que foram colocados muito forte na sociedade, que até mesmo os homens cisgêneros gays... No banheiro, do banheiro. Oi? Você tá falando, Gabriel? É o Gabriel tá falando. Tá ligado o teu áudio. Pode prosseguir, Caio. Então é isso, né? Concluindo esse texto, né, é sobre essas questões, né? Você quer fazer algum comentário para a gente seguir? Vamos dar prosseguimento, né? E aí a gente volta a discutir isso aí que você está falando, né? Essas produções das corporeidades, né, das corporalidades, como uma possibilidade, né, de libertação para além, não é, dos disciplinamentos sobre os corpos, né, a marcação dos espaços, como vocês estão bem colocando, né? Para depois dessa discussão estruturalista propiciada por essas antropólogas como a Mead, né, a Benedicte Ruth, né, que vai dizer que é muito importante na formação dos comportamentos dos indivíduos, esses padrões de cultura, né, isso tem uma relevância muito grande, porque vai desmistificar os aspectos biológicos como sendo determinantes dessas condições de gênero, né, mas com o avanço, né, dessa discussão no âmbito da política e da ética a partir do movimento queer, né, nós vamos ter uma apreciação muito importante a partir de um filósofo que vai dar a margem aí, né, para que a Judith Butler pense essa questão do não binarismo, né, e todo estudo de gênero vem, né, como uma espécie de herança, né, das considerações éticas desse filósofo, que é o Michel Foucault, né. O que nos interessa com essa relação aí do que o Michel Foucault vai tratar, né, especificamente no que o Caio estava falando sobre um estilo de vida gay a partir das relações da erótica e da amizade, né, é a possibilidade de nós formarmos a vida a partir de experimentações estéticas, a partir das experiências com o corpo e com a sexualidade, nós podemos agir como estetas de nós mesmas, de nós mesmos, ou seja, na possibilidade de nós nos desvencilharmos, né, de qualquer investida de disciplinamento ou de condicionamento ideológico a partir das formas de controle do poder, né? Nós sabemos que para que haja essa produção social, um dos parâmetros, né, estruturais fundamentais é essa divisão de gênero, né, que o Caio e a Silmara assinalaram. Então, para Foucault, é muito interessante para que haja, não é,
um investimento em formas de vida realmente emancipados, né, de todos esses circunstanciamentos, essas marcas que vão dividir os corpos, né, na condição da sua masculinidade e da sua feminilidade, para além da produção de discursos, né, para além da determinação de lugares, de procedimentos, né, de tecnologias de gênero, que é algo que a Beatriz Preciado vai falar. É interessante dizer que nós temos a possibilidade, Foucault vai dizer, não é, na ética de si, não é, que nós somos bem mais livres do que o que nós julgamos ser, não é? E que nós podemos, a partir das nossas experiências com o corpo e com a erótica, não é, no regime dos prazeres, na compreensão filosófica das vontades, né, a partir de uma, digamos assim, de uma construção que vá para além dos modelos capitalistas, né, da modernidade, do capitalismo, nós podemos ser bem mais livres a partir das nossas experiências com a sexualidade, né? Então, nesse sentido, nós podemos produzir o nosso próprio gênero, né? Nós podemos imprimir sobre os nossos corpos e as nossas relações experiências inusitadas, né? E aí, para isso, não existe uma regra, não existe o estabelecimento de um comportamento. Então, não que Foucault vai dizer que nós devamos remar contra, não é, as formações culturais, digamos assim, as instituições culturais da sociedade, né? Mas dentro desse campo de atuação que nos exige a formação de identidades, né, fixas com relação aos nossos comportamentos e à produção dos nossos corpos, né, nós podemos exercitar experiências de liberdade nas margens ou nos interstícios dessas relações de poder. Então, nós podemos reinventar as instituições do enamoramento, do casamento, né, das relações de trabalho, né, a partir de uma criação pessoal, né. Trata-se, portanto, do que Foucault vai discutir como sendo uma disposição ética, né, que tem a ver não com a revelação de segredos sobre quem supostamente nós sejamos, ou sobre quais são os nossos desejos, né, os quais nós contemos, escondemos, né, aí no inconsciente, algo que a psicanálise vai tentar dar conta, né, trazendo ao nível do consciente, ao nível da representação, não é, do que a gente pode chamar de signos, conforme o Caio estava comentando. Foucault faz uma profunda crítica à psicanálise. Não se trata de uma perspectiva de se conhecer a si mesmo, no sentido de se enfrentar os medos, de se reconhecer os desejos, ou de se colocar à prova as vontades, né? Para além disso, Foucault vai nos dizer exatamente que nós não temos regras nenhuma, no sentido fundamental a seguir, com relação às experiências que nós podemos estabelecer com os nossos corpos, entre os nossos corpos. E aí, nesse sentido, ele vê uma potencialidade ética, né, de criação da nossa própria vida como uma obra de arte, ou seja, como uma espécie de fruição estética dos sentidos, da experimentação dos gozos, né, das relações da erótica, de maneira indeterminada, de modo que cada uma deve criar o seu estilo de vida a partir das suas experiências com a erótica e a sexualidade. Tá? Trata-se, portanto, a disposição a uma vida livre, ou a uma vida não fascista, não é? Na condição de que essa possibilidade criativa, que é ativada a partir da sexualidade e da erótica, é uma condição que está ao alcance de cada sujeita, de cada sujeito, de cada indivíduo, para além das coerções do poder. Tá? Trata-se, portanto, de um pensamento filosófico, de uma ensaística, como uma proposição ética, né, de criação, de invenção de si mesmo, a partir das experiências com a própria erótica, portanto, sem regras, sem estabelecimento, sem limitações de gênero, para além dos campos da masculinidade e da feminilidade. Passando na sequência, pessoal, espera aí que eu me perdi um pouquinho. Pronto, nós temos um texto muito interessante, não é? Me tornei homem, ou virei homem, não é? A construção das masculinidades para adolescentes, né? A professora Silmara já tocou bastante nesse aspecto, né, quando ela estava falando sobre a perspectiva de produção dessas identidades a partir desses lugares específicos, né, da masculinidade e da feminilidade, né? Então, para os homens, existe uma série de regimes nas diferentes culturas com relação ao batismo, à iniciação, ao credenciamento, né, a essa vida masculina adulta, não é? Que vai desde procedimentos rituais em algumas culturas, como a professora Silmara falou, de exposição da glande, não é, para os meninos, através da circuncisão, né, e de outros rituais de iniciação simbólica, por exemplo, a ida ao prostíbulo,
não é, a bebedeira, e principalmente a marca que isso tem a partir do monopólio do uso da força, do controle, da dominação, como foi bem explicitado pelo professor Caio, né? Esse é um signo da masculinidade, a aquisição, né, a conquista do uso da força como uma determinante, né, para se assumir essa condição de se ser homem. Então, os aspectos disso, as consequências disso, né, para o estabelecimento das relações sociais, das relações de gênero, mais especificamente, né, desde a infância, né, colocam os homens nessa condição, os meninos nessa condição, de que para se tornarem homens, né, eles precisam se espelhar e reproduzir esses modelos de masculinidade, né, para os quais nós estamos estabelecendo uma crítica aqui, dado aí o seu índice, né, de adoecimento e de toxicidade. Portanto, é necessário que a gente pense, não é, a fragilização da condição desses adolescentes, por exemplo, com relação às expectativas sobre o seu corpo, não é, a potência do seu falo, como destacou o professor Caio, né, é necessário que esse falo seja um falo notável, não é, que ele seja potente, que ele seja fecundador e que ele seja sistematicamente usado, né. O homem, para se tornar homem, na iniciação dessa vida adulta, ele tem que fazer o expediente de uma sedução, de um uso de sua corte sobre as mulheres, de maneira praticamente opressiva, obsessiva, né? Então, existe uma formação na adolescência para que os homens, a partir da adolescência, diria desde a infância, né, para que os homens sistematicamente busquem, enfim, conquistar, entre aspas, né, a mulher para a relação sexual, né? Então, se estabelece aí sempre uma relação muito tóxica, com base em muita violência, no sentido de que os homens têm que ser aqueles que despem as mulheres e que com elas têm relações sexuais. Essa é a prova da condição da masculinidade. Isso conduz os adolescentes, principalmente os adolescentes, né, a aspectos de adoecimento, de fragilização psíquica, não é? Porque eles não conseguem dar conta dessas exigências da masculinidade. E aí crescem de maneira agressiva, de maneira a não compreenderem, né, as necessidades, né, do seu corpo, enfim, a internarem essa condição da produção do corpo masculino como uma regra, como um disciplinamento que lhes é imposto, né, por condições sociais de fora para dentro, e aí isso gera uma dificuldade muito grande, uma resistência muito grande por parte desses adolescentes, desses jovens homens, com relação à compreensão dos seus próprios corpos, né? E isso tem efeitos com relação ao cuidado da saúde física e psíquica, né, desses jovens homens, tá? Então, dando sequência, pessoal, nós vamos passar o que corresponde, isso aqui seria o encerramento da nossa segunda unidade, e aí nós vamos ter, ao final da segunda unidade, uma tarefa, né, que é uma tarefa de produção textual, né, discursiva e individual, em que a gente está pedindo para vocês, exatamente para que vocês reflitam, não é, na formação cultural das nossas sociedades, como o patriarcado continua persistindo como esse eixo mais poderoso de dominação hierárquica e controle social, tá? Então, a gente vai querer que nessa questão, pessoal, vocês tentem categorizar, a partir dessas leituras da Miriam Grossi, né, do Daniel Welger, de Michel Foucault, tá? Como essas relações, né, que se espera a partir da formação dessa identidade masculina, tem conduzido à configuração das nossas sociedades, nas suas relações familiares, de amizade, de produção, né, do trabalho, a partir do posicionamento dessa superioridade masculina, a uma condição generalizada de violência e de adoecimento. Tá? Para isso, a partir do que a professora Silmária colocou, a gente precisa entender que essa superioridade masculina é um discurso construído, né? Trata-se de uma produção cultural, tá? E não algo que existe de uma maneira original ou fundante, né, a partir de um preceito divino ou a partir de uma condição biológica determinante, né? Essa condição de dominação masculina é uma construção social, e, enquanto tal, ela precisa ser compreendida, para que a gente tenha consciência sobre os seus efeitos e as possibilidades de criticá-la e de superá-la, tá? Então, a gente vai querer que vocês, né, tentem, a partir da compreensão da dominação masculina, descrever como é que as outras formas de produção da corporeidade, como o Caio estava falando, da sexualidade, não é, se mantêm à margem, ou se mantêm tributárias ou derivadas a partir desse modelo masculino, né? Portanto, a partir de relações de exclusão, de violação, né? E que tem gerado uma série de problemas entre nós. Então, a gente quer que vocês descrevam um pouco desses problemas, desses padecimentos na nossa sociedade,
consequentes dessa produção da imposição da masculinidade dominante, tá? E aí, para isso, a gente quer que vocês façam a leitura a partir do texto da Grossi, A Crítica às Masculinidades, apresentada pela professora Silmária. A outra referência é o texto da Bruna Machado, né, em que ela faz uma crítica crônica do Fabrício Carpinejar, e também ao texto da Connell, né, da Políticas de Masculinidade. Trata-se de uma atividade individual, né, vocês devem escrever entre 1 e 2 laudas, tá? Essa atividade, portanto, ela já está disponível lá no SIGA. E nós estamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Antes da gente abrir, pessoal, a gente vai dar conta da terceira unidade agora, em que a gente vai discutir as políticas de transmasculinidade, tá? As questões das experiências e das práticas, né, desses sujeitos transmasculinos, e quais são os seus desafios, né, quais são os seus enfrentamentos, né, e qual a contribuição que essa compreensão sobre a transmasculinidade nos traz para a construção de masculinidades positivas, mais positivas entre nós. Aí, novamente, então, eu convido o professor Caio, né, fazendo agora, eu vou parar a apresentação desses slides, enquanto o Caio se contextualiza aí, e vou passar a exposição dos slides da terceira unidade. Então, pessoal, pensar nas transmasculinidades, né, é pensar num grande deslocamento aí que é feito, né, que um percurso histórico produzido, que é uma desconstrução da ideia de masculinidade, uma desconstrução de corporalidade, uma desconstrução de prazeres, né, de práticas, de experiências do que foi colocado, né, como hegemônico, que foi colocado como ideal, né. Então, as transmasculinidades entram nesse processo de desconstrução, inicialmente entram nesse processo de desconstrução. No entanto, a gente precisa pensar alguns processos também relacionados às transmasculinidades, que são os atravessamentos, né? Entender que não existe um modelo único, fixo, né, de transmasculinidade, mas que existe uma pluralidade dentro dessas práticas, dessas experiências, e que dentro dessa pluralidade também existem os atravessamentos, né? Então, existem as questões raciais, as questões de etnia, as questões de cor, existem as questões de classe sociais, existem as corporalidades, as expressões corporais, os signos, as tecnologias de gênero, existe uma diversidade identitária também, né? Existe a política de homens trans, a política de transmasculinos, que nós vamos dialogar aqui nesse momento com vocês, né? Precisamos entender que mesmo com todo esse processo de deslocamento, as transmasculinidades ainda se encontram em um lugar chamado não ser, né? Não pertenço, ou seja, as transmasculinidades ainda vivem um limbo, né? Uma ausência de terminologias que abarque as nossas existências. Eu sou um homem trans, né? E já mando um abraço aí para o Bruno Santana, homem trans também que está aqui. Então, existe uma ausência, né, das nossas existências, existe uma ausência de políticas públicas que reconheçam as transmasculinidades, né? E aí, uma das coisas que eu fico muito pensando é como é que nós na sociedade, podemos dar conta de todas essas problemáticas, e que essas problemáticas estão muito envolvidas intensamente com a corporalidade e com as questões identitárias, né, como vocês viram nas autoras e nos autores já estudados. Essas autoras e autores, elas não trabalharam a questão identitária, trabalharam corporalidade, trabalharam sexualidade, mas não trabalharam a identidade, porque a identidade reconhecida era a identidade cisgênera e não se problematizava mais isso. Então, quando começou a problematizar a própria identidade cisgênera, né, por conta da transgeneridade, das transmasculinidades, a gente traz esse ponto para pensar aí, que é discutir não só sexualidade, não só corporalidade, raça, cor, etnia, mas discutir a identidade, né? Então, para isso, a gente precisa fazer um exercíciozinho muito interessante, que é escapar dessa ideia coletiva, dessa ideia que esconde a alegria de ser uma pessoa transmasculina. Né, estão sempre
pensando a partir de, por exemplo, até os discursos médicos, que são os discursos da medicina, né, que vai trazer não só a transmasculinidade, mas as pessoas transgêneras como um todo, como pessoas que vivem o auto-ódio, como pessoas, né, que não se amam, como pessoas que não são felizes, né? Então a gente tem que se deslocar dessa ideia aí, a gente tem que escapar dessa ideia coletiva de que não existe alegria, que não existe prazer, que não existe a subjetividade latente nas pessoas transgêneras, né? Especificamente nas pessoas transmasculinas que nós estamos falando nesse momento. É importante também que a gente acompanhe todo esse processo de desconstrução, porque desconstruir não é só dizer assim, sou um homem cisgênero, sou um homem transgênero, né? Sou um homem trans, sou transmasculino, e não está unicamente nessa vertente, está dentro de uma economia corporal, está dentro de uma economia simbólica, né? Então, assim, você é um homem trans, beleza, te aceito e tudo mais, mas esse aceitar não é só um processo identitário, é preciso pertencer. Eu posso usar o banheiro? Né? Então, se eu puder usar o banheiro, então significa que eu estou para além da aceitação, eu estou no processo de pertencer, eu sou reconhecido dentro desse contexto das masculinidades, dentro dessa vertente toda. Então, inicialmente, chamar atenção, né, porque o nosso autor, o autor que a gente inicia aqui, o Guilherme, né, que é um homem trans, doutor Guilherme Almeida, de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ele vai falar sobre, nesse texto aí, que foi um texto marco nas transmasculinidades, né, ele vai trazer essa emergência da discussão da categoria identitária, né, da categoria homem trans, mas ele também vai falar de outras, o texto, ele não traz ao fundo, né, essa questão de pessoas transmasculines, mas, por exemplo, eu já começo a trabalhar na minha escrita sobre a questão não binária, né, transmasculine, da população transmasculine, como mais uma categoria dentro das transmasculinidades. Mas o Guilherme aqui, ele trabalha sobre essa categoria de homens trans, né, e que ele vai trazendo essa diversidade de formas de reconhecimento de ser homem trans, né, homem trans, transhomem, FTM, homem transexual, né, então, assim, são essas experiências da transexualidade masculina, né? E ele traz essas categorias aí para a gente pensar, até e como desafio também, porque no Brasil são praticamente inexistentes estudos sobre as transmasculinidades, né? Inclusive o Bruno Santana escreveu sobre as transmasculinidades, eu escrevi, Peçanha escreveu, e hoje nós temos vários autores transmasculinos que estão escrevendo sobre as nossas práticas e experiências, sobre essa questão do enfrentamento dessas violações de direitos humanos e também sobre as trajetórias, desses processos de trajetórias, né? De você ser, por exemplo, um homem trans negro, de você vivenciar a questão da transexualidade no esporte, de você vivenciar isso dentro dos contextos de tecnologias de gênero, de quem faz uso dessas tecnologias, de quem não faz uso dessas tecnologias, né? Então, o Guilherme está trabalhando também, né, Caio, desse homem trans. Oi, não entendi. A sexualidade também desse homem trans. A sexualidade, exatamente. Todas essas práticas e experiências, né? E aí o professor Guilherme, o doutor Guilherme, ele vai trabalhar essa categoria de homens trans especificamente, né? Pela época do texto, né? Da época que o texto foi escrito. Então ele vai falar sobre essa questão da identidade, de que ser homem trans é uma questão inicialmente identitária, assim como ser transmasculino também é uma categoria identitária, né? No texto que eu mandei para vocês, que nós mandamos para vocês, no texto que eu escrevi, né, que é sobre os processos externalizadores, eu falo sobre esses processos linguísticos, né, que eles são processos políticos, que aí estou falando do processo linguístico não binário, né, que é um processo político, né, e que também é um construto de pertencimento social, é um construto cultural e identitário, né? Então, as pessoas não binárias, elas são pessoas trans, e que não binário é um termo guarda-chuva, que vai trazer uma outra população, né, assim, imensa, e que vive dentro dessa questão do espectro de gênero de neutralidade, né, que
transita nos universos, no masculino, no feminino, né? E que as pessoas não binárias, elas estão transitando também dentro das masculinidades. Então, quando existe esse trânsito dentro das masculinidades, né, é onde surge a categoria de transmasculine, né? Ou seja, uma pessoa não binária que transita dentro das masculinidades, mas que não tem uma autoafirmação de homem trans, não se afirma como homem, não se afirma como mulher, mas transita nessas masculinidades. E transitar nas masculinidades é transitar nos signos, nas expressões, nos estereótipos, nas tecnologias de gênero, não obrigatoriamente, mas transita. Então, assim são as pessoas transmasculines, né? Que são pessoas não binárias que transitam nas masculinidades. E utiliza muitas vezes, não obrigatoriamente, essas pessoas utilizam os pronomes, elas também podem se deslocar dos pronomes binários, né? Que, por exemplo, eu, dele, né? Ele, dele, né? Então, os pronomes passam a ser mudados. É ele, é elo, ao invés de ele, né? É dele, é dele, ao invés dele, né? Então, tudo isso é um processo que vai se deslocando desse modelo ocidental, né? Eu costumo dizer que isso é decolonialidade, né? É um processo decolonial. Isso vai se deslocando dos modelos ocidentais, né? Da colonização, da ideia fixa, né? Do binarismo fixo, do construto biológico, né? E que também hoje a política das transmasculinidades, ela pode ser entendida nessas duas categorias. Na categoria da política de homens trans, né, que se autoafirma como homens, que transitam nos signos masculinos e que utilizam essa linguagem binária, que são os pronomes ele e dele. Lembrando que essa linguagem binária que é utilizada por homens trans, ela se desloca desse binarismo de construto biológico colonial ocidental, né? E então tem esse processo. E que a linguagem binária ela é utilizada, né, tanto pela prática e experiência de homens trans, como também de transmasculinos. E a política transmasculine, ela compreende a identificação da autoafirmação da categoria homem, né? Então ela vai se desidentificando dessa autoafirmação de categoria homem, e a identificação de uma linguagem binária também, vai se desidentificando dessa linguagem binária, desses pronomes, né? E também vai produzindo um processo de ressignificação de performance, ressignificação de performatividade, de construção, né? É isso que o doutor Guilherme, né, fala no texto dele em relação à categoria de homens trans, né? E aí no texto que eu trago, eu já amplio um pouquinho essa ótica para a gente entender que não é só uma categoria, né, dentro das transmasculinidades, mas que elas vão passando, né, elas vão sendo vivenciadas de diversas outras formas, né? Importante lembrar que não foi colocado para vocês, mas vocês podem utilizar esses textos. A gente foi enviado os textos, só não foi colocado aqui para poder a gente trabalhar, porque não teve como, que é os textos do Leonardo Peçanha, né, que é um homem trans do Rio de Janeiro, que ele é um homem trans negro, né? Então ele vai falar sobre as questões dos atravessamentos em relação a ser um homem trans negro no Brasil, né? Assim, dentro dessa questão, ele vai dizer o quê? Que antes dele fazer o uso das tecnologias de gênero, né, ou seja, de adquirir signos ditos e lidos como masculino, ele tinha leituras, né, ditas e lidas femininas, né? Então tinha uma leitura de mulher negra. E por ele viver na sociedade com essa leitura, a sociedade objetifica, né, a sociedade machista patriarcal objetifica a mulher e objetifica de uma forma exótica ao que é entendido como mulher negra, né? Então ele vivia muito esses olhares de objetificação, né, e do exótico, né? E aí quando ele inicia um processo de transição tecnológica, né, ou seja, que começa a adquirir signos ditos e lidos masculinos,
acontece um outro processo, né, dentro dessa transmasculinidade negra, né, acontece o processo da ameaça, ele passa a ser uma ameaça na sociedade, porque ser um homem negro na sociedade é viver uma ameaça, né, ameaça da marginalidade, né, o homem negro, ele é tido como marginal, ele é tido, né, como uma ameaça para a sociedade, né, então, assim, ele passou a viver essa realidade, né, ele saiu da objetificação, do exótico, e foi para a questão da marginalidade, né? Passou a viver essa questão da marginalidade. E aí, ou seja, ele vai relatando isso, os textos dele, que são maravilhosos, ele vai relatando isso de como os olhares mudaram, né? De quando ele andava na calçada, quando tinha leituras ditas e lidas femininas, os homens ficavam, né, objetificando. E quando ele passou na transição, né, nos processos tecnológicos, as pessoas atravessam agora a calçada porque tem medo dele assaltar, tem medo dele fazer algo, então ele se tornou essa ameaça para a sociedade. Isso é para a gente pensar sobre as questões raciais, quanto elas são profundas e o quanto existe atravessamentos, isso dentro das masculinidades. A gente não pode pensar a masculinidade só também pela questão do viés identitário e do viés da sexualidade e corporalidade, e sim as questões raciais também, o quanto elas são afetadas, né, o quanto afetam a sociedade. Enfim, é isso, né, que eu queria compartilhar com vocês sobre as transmasculinidades. Tem muita coisa, né, mas não vai dar tempo da gente trabalhar tudo. Vocês podem ler os textos e que vão conhecer um pouco mais, né, sobre as práticas e experiências das transmasculinidades, sobre a questão de externalizar através de tecnologias de gênero, né, que são os processos externalizadores, que é essa externalização que se faz para aqueles e aqueles que desejam esse processo tecnológico, e também são o processo transexualizador, né, hoje dentro de uma vertente pública, digamos assim, e que vai fazendo esse processo de reger, normatizar, problematizar uma corporalidade, né, transgênera dentro dos processos de tecnologias de gênero, né. É uma pena que a gente não pode ficar mais tempo, né, porque a gente tem um tempo aqui limite, mas é isso, gratidão mais uma vez, leiam pessoas trans, leiam Bruno Santana, Caetano, leiam Leonardo Peçanha, leiam pessoas trans masculinas. Sim. Gratidão mais uma vez. Beijo. Beijo, meu amor. Bom, realmente é muita coisa, não é? O Caio já esteve no momento conosco aqui na especialização, participando de uma live, não é? Nós precisamos articular outros momentos, e a gente espera essa discussão sobre as transmasculinidades no módulo de masculinidades positivas, ele corresponde a uma atualização necessária sobre a discussão da masculinidade, não é? No estabelecimento de novos referenciais, enfim, de liberdade, né, de proposição à diversidade, né, e não mais de categorização, de conceitualização, ainda preso, né, esse padrão dicotômico de diferenciação, né, de oposição de gênero. Por isso é fundamental, né, essa discussão e a presença do professor Caio. Professor Caio, para quem ainda não tem o seu contato, se o senhor pudesse disponibilizar, não sei, um e-mail ou uma página, não é? Seria interessante. Eu acredito que a gente vai ter muita aluna interessada em desenvolver o TCC na discussão das masculinidades e das transmasculinidades, mais especificamente. E aí a sua participação, ela seguirá sendo fundamental. Pessoal, na conclusão dessa exposição sobre as transmasculinidades, que vocês vão ter disponível no módulo de vocês a partir da terça-feira, no dia 20, esse conteúdo da terceira unidade do nosso módulo ainda não está disponível no AVA, tá? Mas a gente antecipou aqui, essa aula está sendo gravada, e ela também será disponibilizada, não é, simultaneamente ao conteúdo da unidade 3. Então, vocês vão ter acesso a essa aula no mesmo momento lá no AVA, em que vão estar tendo acesso ao conteúdo da unidade 3, aos conteúdos da unidade 3. No final da unidade 3, está sendo proposta uma outra tarefa, não é, que é uma outra tarefa de produção dissertativa, tá? Em que vocês vão ter que destacar alguns elementos a partir dessa discussão que o Caio trouxe, tá? O que é importante destacar a partir disso aí, né, que o Caio tão bem expôs para a gente, né? As causas históricas, sociais, né, dos processos de invisibilização e de indiferença
com relação à presença, à existência e à presença, não é, desses corpos e dessas pessoas trans, tá? Então, a negação, isso conduz a um processo de negação dos direitos, das garantias de direitos e políticas dessas pessoas. Então, está aí o que o Caio descreve, né, no texto dele, e esqueci o nome do primeiro, Caio, que é o Almeida, que é o doutor lá da UF, lá do Rio de Janeiro, que eles descrevem... Novos matizes. Sim, mas como é o primeiro nome, o pré-nome dele, querido, eu esqueci. Guilherme. Sim. Professor, se eu me dá só um minuto aqui, que eu vou só atender aqui uma pessoa, viu? Já venho. Fica à vontade, Caio, tá? Então, gente, nessa terceira atividade, não é, da terceira unidade, vocês, enfim, devem destacar, não é, quais são as causas de invisibilização e de indiferença com relação a esses corpos, né, a existência desses corpos e dessas identidades transmasculinas, né? E quais são as consequências disso, né, em processos de violência sistemática e de negativa dos direitos dessas pessoas, né, ao seu reconhecimento, aos seus direitos civis, né, à sua cidadania, mas também aos procedimentos, né, de saúde aos quais essa população, esses indivíduos têm direito, e que lhes é negado exatamente por conta dessa, enfim, da indecisão, da intencional confusão, né, com relação ao estabelecimento desses marcos, né, que ainda são crivados pela patologização, pelo controle, não é, do olhar clínico e cirúrgico. Então, nesse sentido, se reproduz ainda mais preconceito e mais violência, para além do que existe no âmbito familiar, né, da escola, das relações de trabalho, da religião, né, como o Caio discutiu no início, com relação ao candomblé, tá? Enfim, das diversas violências e preconceitos sociais e institucionais. Modo geral, essa patologização ainda gera, não é, uma condição de não concessão pelo Estado da garantia do acesso, né, desses homens trans aos seus tratamentos e acompanhamentos de saúde. Então, vocês devem descrever, não é, o quadro dessas dificuldades atuais enfrentado por essa população transmasculina, tá? É o que a gente espera de vocês nessa atividade da terceira unidade, novamente escrevendo entre uma lauda e, no máximo, 2 laudas, tá? É isso, pessoal. Então, nesse momento, rapidamente, a gente abre para a participação de vocês. Lembrando que nós já ultrapassamos o limite, então a gente pediria que essa participação ela fosse bem direta e bem breve, não é que a gente não fizesse muitos comentários, realmente fosse só alguma dúvida, tá? Que fosse tirada. Conversas mais longas a gente pode ter pelos outros canais posteriormente. Aí, Elísia, eu perguntaria a você se houve alguma participação no chat, alguma pergunta, alguma dúvida com relação aos conteúdos e às atividades, que a gente pudesse tirar agora. Não houve participações no chat. A Elísia, está aí, Elísia? Houve uma participação aqui, né, do Eliakim, parece que fez uma pergunta, né, professoras, professor, como explicar, que o esporte, sobretudo aqui o futebol, né, acho que ele se refere ao Brasil, é, por um lado, um rito de iniciação e um exemplo de casa dos homens para construir esse sujeito másculo, forte, e, por outro lado, especialmente no calor do jogo, um espaço de expressões de gestos, né, e sentimentos, né, enfim, nas comemorações existem os abraços após o gol, o choro, né, convulsivo, na vitória, na derrota, enfim, uma espécie de solidariedade entre homens, né, e nesse momento eles demonstram a sua fraqueza. Eu acho que a professora Silmara pode responder esse questionamento bem interessante do Eliakim. Boa pergunta, né? Bom questionamento. Na verdade, a gente percebe novas configurações. As autoras vêm colocar, que a gente estudou, ela vem colocar dessas novas configurações que as masculinidades vão tomando, vão se constituindo, até as heterossexuais estão em constante mudança, Então, há também negociações, há novos padrões também, por exemplo, a gente já percebe essa afetividade, né? O que a gente identificaria nesse processo de masculinidade tóxica, agressão, o processo de violência, já a gente percebe no futebol, né? Essa afetividade, né? Essa expressão de sentimento, de abraço, e ao mesmo tempo
agressão, né? Quando uma entrada mais brusca do outro concorrente. Então, tem brigas, bastante brigas, conflitos, mas também é perceptível uma certa afetividade limitada aos jogadores de um mesmo time, né? Quando entra nessa concorrência do outro time, a gente já percebe uma certa violência, agressividade nessa expressão da masculinidade. Então, eu te responderia que são novas configurações. Há uma negociação aí, o homem já percebe que ele pode expressar essa afetividade, esse choro quando ele perde, quando o time dele perde, quando ele perde um gol. Ele entende que ele pode expressar isso. A gente percebe muitas configurações também dessa masculinidade na corporeidade. A gente vê homens usando brinco, mexendo nos seus cabelos, na estética, colorindo. Então, eu acho que uma etnografia deve ter trabalhos, agora eu não consigo, mas eu posso pesquisar, trabalhos que falam sobre isso, de etnografias, principalmente na antropologia, que vai justamente tentar identificar, tentar conversar com esses jogadores, alguns praticantes de futebol, para ver o que eles justificam, o que eles respondem. A gente percebe uma figura do Neymar, por exemplo, que ela é uma figura de um padrão de masculinidade ao mesmo tempo que expressa sentimentos, é uma figura metrosexual também, de corporalidade, que ele demonstra uma certa estética, uso do brinco em outras tradições, ou até mesmo o século passado era destinado, na nossa sociedade ocidental, apenas para as mulheres, mas que agora os homens também têm essa estética de colocar brincos, que eu falei agora. Então, ele é essa figura também de padrão de masculinidade de negociação, né? O cabelo sempre muda, exatamente, Vanessa. Então, a gente percebe essas configurações conforme as autoras vêm demonstrar que está em constante mudança, por isso que essa crise da masculinidade, a Miriam Gross vai dizer que, na verdade, é um processo de mudança, a categoria que ela defende é essa, que não é essa crise, sim um processo de mudança de novas configurações de masculinidade. É isso, eu não sei se respondi, se você quiser comentar mais, Caio, professor Vitor. Eu deixei aí, Silmária, como uma indicação para o Eliaquino, esse artigo, Futebol, Gênero e Homossociabilidade, né? Ainda que seja uma pesquisa que não seja feita no campo, né, de torcidas organizadas ou no estádio, é feita no campo, não é, da internet, existem várias representações aí com relação às afetividades, né, e o que a autora chama de homossociabilidade, né, dentro das relações desses homens torcedores, não é? Como eles externalizam e como isso, em algum momento ou outro, chega a ser confundido com uma homossexualidade, pode ser compreendido e entendido como uma homossexualidade, vale a pena conferir esse artigo. Tá? Silmara, se você quiser deixar o seu contato, né, para as pessoas, enfim, que se interessarem em continuar o diálogo com você, minha querida, eu já te tomei a liberdade, o Caio tinha saído, Caio, eu botei teu e-mail aqui, viu, Caio, no chat, tá bom? Se puder colocar o meu e-mail também, eu agradeço. Diga aí seu e-mail, meu amor. Lanai Silmara. Não, é Lanai Silmara primeiro. É lanaisilmara@gmail.com. Ok. Bom, é isso, pessoal. Se nós não tivermos mais participações, eu vou pedir a Elísia para que gentilmente encerre a nossa gravação, né, a partir desse momento. É possível, Elísia? Gente, gratidão mais uma vez por estar com vocês, é muito bom. Muito bom. Pode encerrar, querida Elísia, por favor.